Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, né? Meus irmãos, que há de ouvir a palavra. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, né? Pelo amor, pela misericórdia, pelo o viver, né? Pelo levantar. Porque o nosso Senhor, Ele nos ama, Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Então, somente glorifique ao Senhor. Amém, meus irmãos? Agradecer a Deus por tudo, né? Por um dia de vida. Apresentar a vida de todos os meus irmãos em Cristo. A vida daqueles que estão nos hospitais, no leito. Aqueles que estão com o coração triste, que acham que não há esperança, mas ainda há esperança. Somente aceita Jesus Cristo na sua vida, como único e suficiente Salvador da sua vida. Né, meus irmãos? Que Deus possa curar a cada vida, a cada coração nesse dia de hoje. Irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra de ensino, é uma palavra já bem conhecida, mas quem nos dá a revelação da palavra é o Espírito Santo, né? E eu estava aqui estudando, meditando na palavra e eu senti aqui no meu coração o Espírito Santo falando comigo para ministrar essa palavra no dia de hoje, para partilhar com meus irmãos, para que venhamos entender sobre todas as coisas, né? Como o nosso Deus, ele é fiel, ele já tinha nos alertado sobre tudo, sobre os sinais dos tempos, né? Então vai estar aqui, a palavra vai estar em Mateus, meus irmãos. Mateus 24. O título diz assim, né? Mateus 24, do 24 primeiro. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então aqui já sabemos, dois sinais das coisas que haveriam de acontecer no final dos tempos, né? Um nós já sabemos que foi a destruição do templo, né? Mas a palavra do Senhor ela se refere no passado, no presente e no futuro. Por isso que ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Então é a palavra do Senhor que nos dá o entendimento, a interpretação, amém? E o Espírito Santo é quem nos ministra a palavra. Eu vou estar lendo aqui, meus irmãos, a palavra diz assim, né? Então o título é assim, Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então duas perguntas. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse, não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então já deu um aviso ali para eles, né? Eles saíram ali naquele tempo e mostraram, Senhor, olha só que estrutura, né? Então Jesus já deu essa resposta, né? O nosso Senhor, para eles entender. Como nada estava oculto diante dos olhos do Senhor, né? E falando assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então já perguntaram, quando seria aquela destruição do templo, e que sinal haveria da vinda do Senhor e do fim do mundo? Então se relaciona uma coisa com a outra, né? E Jesus respondendo disse-lhes, olha só, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha a primeira resposta que o Senhor falou, né? Para ter cuidado, para não deixar que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, isso é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou seja, o princípio das dores, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Olha só. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha só.
Eu vou continuar aqui, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, é o que nós já estamos vendo no dia de hoje, né, meus irmãos? Os verdadeiros cristãos, aqueles que temem a palavra, que guardam os mandamentos do Senhor, que está ligado na palavra, que o Espírito Santo já se faz na sua vida, já está entendendo o que está acontecendo, né? O que que o Senhor diz aqui? Quando eles perguntaram, na verdade, os seus apóstolos ali, os seus discípulos, apontaram o templo, né? Mostrando que a construção do homem é magnífica, que coisa grande. Então, o que que nós vemos no mundo de hoje? A enganação do mundo. Ah, a tecnologia está avançando, a ciência, aí vamos tudo para o melhor. O grande engano sobre o mundo, né? Assim como o selo for quebrado, que surgirá o cavaleiro branco do Apocalipse, que será o anticristo que virá nesse engano, né? Então as pessoas estão se deixando levar e perdendo a fé, o entendimento da palavra de Deus. Então, quando Jesus falou que eles mostraram aquele templo, olha que pedras, mestre, olha que é isso, o Senhor já sabia, né, que ia acontecer. Então ele falou, não verde tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. E aí então eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, que era onde o Senhor ensinava, que é onde o Senhor vai descer sobre essa terra, né, para buscar os seus escolhidos, né. Eles chegaram em particular diante do Senhor, né, e perguntaram quando iria acontecer a destruição do templo e quando viria o fim do mundo, né? E quando seria a vinda do Senhor. Então aqui é 3 eventos em um só para a gente ver, né? O primeiro já veio, que foi o templo foi destruído. E o templo hoje nós sabemos, por dia de hoje nós somos o templo do Senhor. Se a gente deixar as coisas do mundo, se der ouvido para o mundo, será destruído, né? Porque cairá no engano, né? Então a palavra nos dá a visão, né? O entendimento espiritual, a visão para entender, né? Então, em particular, eles perguntaram o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor Jesus, primeira coisa que o Senhor Jesus falou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o que está mais acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos? O engano. O engano já opera sobre o mundo. Porque pessoas andam buscando pessoas. Pessoas andam buscando ouvir profecias. Pessoas andam buscando ouvir o que elas querem. Elas se abraçam a qualquer falso profeta, a qualquer um que aparece anunciando a palavra. De qualquer jeito, elas já vão se entregando. E a palavra nos diz que acautelai-vos, que ninguém vos engane. Examinai se essa pessoa realmente serve a Deus. Como que você deve examinar? Se ela realmente tem doutrina, tem fundamento bíblico. Se ela, os frutos, conhecerei pelos frutos. Vê o fruto daquela pessoa. Se realmente convém com o nome de Deus. Então deixa bem claro, né? Acautelai. Que ninguém vos engane, porque a aflição do mundo é muito grande. Então virá muito engano sobre a terra. Pegará as pessoas frágeis, as pessoas que estão fracas de mente já vai se deixar, né? Mas aqueles que creem, que temem ao Senhor, o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento e você não cairá nesse engano, né? Então ele diz assim, porque muitos virão em meu nome. E lembra quando o Senhor Jesus falou que naquele tempo vai chegar muitos dizendo, Senhor, mas eu não preguei em teu nome, eu não falei em teu nome, eu não expulsei demônio em teu nome. E o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, que eu não vos conheço. Esses que falam no nome do Senhor, que não vivem conforme a palavra, como a palavra ensina, que não ama o seu próximo, que é mais amante de si mesmo, como a impiedade dos últimos dias. Esses aí vivem de aparência, por dentro, lobos devoradores, né? Então o Senhor já deixa bem claro, né? Porque virão no nome do Senhor, é obrigado você crer, porque todos aqueles que vêm no nome do Senhor, é obrigado você crer. Examina se procede mesmo, se tem fruto, se ele reconhece que Jesus Cristo morreu por nós, se fez carne, o verbo que se tornou carne habitou no meio de nós e morreu por nós. Vê se ele realmente fala do Senhor como único e suficiente Salvador, como ele é o que intercede por nós. Então examina, né, meus irmãos? Então fala assim, ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, mas não se assustei. Então quando as pessoas veem guerra, rumor de guerra, já começa aquele alvoroço, fica tudo assustado, né? Mas Jesus está falando, não se assustei, porque tudo isso é mistério que aconteça. Tudo isso é para acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós ainda não vimos tanta guerra, rumor de guerra como ainda está por vir, né? Os sinais é bem claro, como a palavra diz, mas ainda não é o fim. Aí vai começar aqui, ó, no 7, que nós já estamos vendo. Então é um acontecimento que está no mundo, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então já vemos aí a peste aí que está aí sobre essa pandemia, já é uma, né? Vemos como é que tá, mesmo que foi feita em laboratório, essas coisas aí que o homem tá aí tudo desse jeito, né?
mas se levantarão nação contra nação. O que está acontecendo? Um exemplo, lá na Bulgária. A Bulgária faz parte do Reino Unido, né? Da União Europeia ali, né? Mas como eles deram a lei deles lá, que eles protegem, que não aceita o homossexual ali até só com 18 anos. Essa lei que está lá, o que está acontecendo? Satanás já está atacando. Aquelas pessoas que guardam os princípios, a palavra, já está sendo atacada. Então o país, a nação, então estão querendo excluir a Hungria devido a isso. Então, meus irmãos, se você crê a palavra, se você entende o que está acontecendo, vamos orar. Vamos orar para que Deus dê força a esse povo, as pessoas que estão resistindo, aquelas pessoas que estão guardando os princípios bíblicos, a palavra, porque o mundo já é do maligno. Vemos que começa a demolir, e isso vai se cumprir, né? A profecia vai se cumprir. Então a gente já vai vendo o que está acontecendo, né? Porque próximo está a globalização e próximo está o reinado do anticristo. Nós sabemos que todos aqueles que não creem em Cristo é o anticristo. Então vai vir uma perseguição grande, uma perseguição aos servos de Deus, aos cristãos. Até os próprios religiosos vão se perseguir os filhos de Deus, achando que estão fazendo a coisa certa. A palavra já nos ensina, né? Então a gente fica atento, né? O que está por vir, né? Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então o Senhor está falando, ainda é os princípios das dores. Então muita gente falando que já está no fim. Calma, agora que começou a iniciar o princípio das dores. Que é o que nós estamos vendo. Então, vos hão de entregar para ser desatormentado. Aí vai começar realmente a perseguição aos filhos de Deus, aos que guardam os mandamentos do Senhor, né? Para matar-vos, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tá vendo? Então, os verdadeiros servos de Deus, os cristãos, já estão começando a ser odiados. Mas sereis odiados para todos, como diz a palavra, né? Então, hão de entregar vocês para ser de atormentado. Vamos ser atormentados, perseguidos, matar-vos-ão, vão morrer muitos. E sereis odiados de todas as gente por causa do nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Não chegou esse ódio ainda. Tem ainda disfarçado ocultamente, mas ele vai chegar abertamente quando essas leis forem estabelecidas, essas leis do inimigo que vai estar sobre a terra. Então sereis todos odiados aqueles que creem no Senhor, no amor do Senhor, pelo nome de Jesus Cristo. Então essa profecia aqui ainda vai se cumprir. Como se diz, não se cumpriu, ela vai se cumprir. Já está começando lá na China, já sabemos o dragão vermelho ali, já é o início, né? E a gente está vendo. Já são perseguidos, os filhos já estão entregando os pais, o governo dando uma bolsa para entregar. É o que já estamos vendo, mas vai ser todos. E serão mortos muitos. Então aqueles que estão com medo de morrer aqui correndo para tomar essa picada aí, achando que vai viver a vida toda aqui, perdendo a sua salvação por coisa do mundo vã. Então, atento, irmão, fica atento, porque a palavra do Senhor diz, em primeiro lugar, os apóstolos, como foi que morreram no nome do Senhor. Então, a morte física, essa aqui vai vir. Se não chegar aquele dia da vinda do Senhor, ela virá, mas morra adorando ao Senhor, não negando ao nome do Senhor. E é o que está acontecendo ao contrário. Então, negando o nome do Senhor e se apegando em ciência e no homem. Maldito do homem que confia no homem. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então fala assim, nesse tempo, muitos se escandalizados, neste tempo, muitos serão escandalizados. O que quer dizer? Vão se envergonhar, se escandalizar. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Então aqui essa mensagem aqui é para dentro da palavra, para dentro do povo de Deus, da igreja. Já estamos vendo o quê? Um exemplo, eu vi um irmão aí, um pastor pregando um discurso de ódio, porque aqueles irmãos que resolveram não tomar vacina, eles falando que eles são assassinos, então não tem mais direito de escolher, então o que eles querem. Então já está tendo ódio entre os irmãos, porque não respeita a fé do um, do outro, não entende, sendo que aqueles que estão unidos no Espírito Santo entenderam a palavra, que o Espírito Santo do Senhor é de paz, é de confirmação e essa dissensão. Então, irmão, vê o lado que você realmente está. Se está dando ouvido à doutrina de demônio ou se é a palavra de Deus. Então, já estamos vendo essa divisão, se escandalizando, se odiando um pelos outros. Porque você é direita, eu sou esquerda e ninguém gosta mais. Isso é coisa de demônio, é coisa de político. Não se envolva com engano do mundo, mas fique na palavra, como os apóstolos, Atos dos Apóstolos. Então, assim, já está acontecendo essa divisão, escandalizando, né? Ó, nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Tá? O que mais está acontecendo dentro do mundo, da igreja, do povo que se diz ser o povo de Deus, da igreja. Então, como se diz, o joio e o trigo tá junto. Naquele dia será arrancado o joio e amarrado no moio e queimado. Então será separado. Então, meu irmão, que você seja o trigo, mas não seja joio não, vazio, mas se encha do Espírito Santo, da palavra, do temor, e
pregue conforme a palavra ensina. Então aqui é um sinal, né, que fala. Então tudo isso adivinha ainda de acontecer, esse sinal bem claro, né? E aqui é onde vem, ó, que já estamos vendo que sempre houve e agora está vendo mais e mais, que no final dos tempos. A palavra diz assim, né? E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. É o que está mais acontecendo, meus irmãos. Falsos profetas para todo lado enganando a muitos. Mas quem está sendo enganado? Aqueles que não procuram a estudar a palavra, a buscar a Deus, a orar, a buscar, meu Deus, dá-me o entendimento, porque a palavra veio para todos. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, confessar que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, e pedir entendimento e estudar a palavra, não será enganado, porque o Espírito Santo é quem vai te ensinar. Não é teólogo, não é nada de homem, não. É a palavra em si, é você orando e buscando a Deus, que Ele vai te dar o entendimento. E se tem uma congregação que prega a doutrina, que teme, ali sim esteja junto à igreja para isso, né? Para se fortalecer na presença do Senhor, né? Então surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, é o que mais está acontecendo, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o que está acontecendo? Vai surgir esse tanto de falsos profetas, nós já estamos vendo. E aí vai se multiplicar a iniquidade, o engano, a mentira, a ódio, o discurso de cada um por si. E o amor de muitos se esfriará. A gente já está vendo, muitas vezes quando eu vou evangelizar, pregar a palavra, eu já vejo muitos dos irmãos que falam, olha, eu sou conhecedor da palavra, ora por mim. Eu sou conhecedor, mas sou desviado é Satanás. Então busca ao Senhor, porque deu ouvido a homens, a falsos profetas, mas ouve a palavra. Quando é do Espírito Santo, você vai entender. Quando uma pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo para falar, você vai compreender que ela está falando de Deus, ela está confessando. Então você mesmo vai compreender. Agora quando é de si mesmo, você entende, se você estiver ligado na palavra. Então muitos estão usando esse argumento, Satanás bota isso na mente das pessoas, olha, eu me decepcionei, aonde tiver ser humano você vai se decepcionar, só tem um lugar que você nunca vai se decepcionar, entregando a sua confiança em Deus, em Jesus, aí não há decepção, Ele é a sua rocha, porque aonde tiver ser humano, eu, qualquer outro dos meus irmãos, todos, somos falhos meus irmãos, somos falhos. Isso Deus nos mostra, nós sabemos que somos falhos, então nós estudamos a palavra conforme nos ensina. Então confie em Jesus. Mas aquele homem de Deus que teme a Deus, que prega a palavra, ele é usado por Deus, quando Deus concede a palavra, né? Então, somente se ligue em Deus, no Senhor Jesus e na palavra. E ouça aqueles que temem, porque aqueles que temem vão te aconselhar no caminho correto. E é assim que nós vemos, né? Agora surgirão os falsos profetas. Dá para examinar esses falsos profetas. Aqueles que lançam a profecia da sua vida sem nem saber deles mesmos. Então sois rebeldes, o próprio Senhor vai recolher. Por isso se multiplicará a iniquidade no mundo, é o que está acontecendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está entendendo? Aquele que perseverar na fé, na doutrina, no amor de Cristo, na palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o que Deus quer? Perseverança. Por mais que esteja o mundo do jeito que está o caos, persevere no amor de Deus, persevere em ser cristão, dá o testemunho que Jesus nos ensinou. E de pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Então aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E aí vem aqui, ó, o que ainda segura todo esse mundo, a apostasia que há de se manifestar. Porque o que convém que aconteça ainda antes de tudo isso? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então esse é o que segura. Isso é o que segura o caos sobre o mundo, que ainda há de tomar de conta. Porque o Senhor disse, aqueles que eu chamar para pregar, para falar do amor da palavra, se eles não pregar, as pedras vão clamar. Então importa que esse evangelho do reino seja pregado a todos, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado para todo mundo. E aí virá o fim, para quando chegar aquele grande dia que todos vão estar diante do tribunal do Senhor, né? Não vai ter desculpa de falar, Senhor, eu não ouvi a palavra, não tive a oportunidade de ouvir esse evangelho. Teve, Deus tem seus profetas nos 4 cantos da terra. Estão anunciando o evangelho. Tem muitos falsos profetas, muito engano, mas tem os profetas de Deus sobre a terra, né? Então, para quando chegar aquele dia você falar que não ouviu, porque você não deu foi crédito, mas a palavra vai ser pregada, o evangelho. É isso que segura tudo isso, né? O evangelho vai ser pregado. Isso exige de mim e de você, aquele que crê, que entregou a sua vida ao Senhor, para botar a mão no arado, para trabalhar em prol do reino, né? Então fala assim, né? Quando, pois, verdes que a abominação e a desolação que falou do profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então quem estiver na Judéia fuja para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás, para
buscar as suas vestes, né? Então não olhe para trás. Se você deixou tudo ali, vai para frente. Em nome de Jesus, olha para o Senhor. Não faz igual a mulher de Ló, olha para trás e virou pedra de sal, de onde você saiu. Então fica firme na promessa do Senhor. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui é uma profecia que ele falou ali específico naquele dia também do que aconteceu lá em Jerusalém, que eles se reuniam no sábado para orar, para adorar, e ali seria o dia que foi destruído o templo, que tem umas partes do Flávio José que fala que muitos morreram até abraçados ali no templo, né? Então aqui, porque haverá tão grande aflição, aqui vem para o final dos tempos, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá de haver. Então essa daqui já vem para o final do tempo, a aflição daqueles dias da perseguição, né? Sobre o povo de Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, tá vendo? É por causa daqueles que estão perseverando na fé, guardando os princípios, amando ao Senhor Jesus em primeiro lugar, amando a Deus de todo o seu coração. Então é por amor de mim e de vocês que estão com pouca força, mas está perseverando no nome do Senhor, pregando o Evangelho. Por isso que esses dias, senão esses dias não teria sido, se não fosse abreviado, nenhuma carne ia se salvar, nenhum de nós ia conseguir, mas nosso Deus, ele é tão fiel, ele nos ama tanto que ele sabe até o nosso limite e ele sabe até onde nós vamos resistir. Então ele vai abreviar. O que vai abreviar o dia? Vai passar tão rápido, nós estamos vendo que já está passando rápido, já está começando o início dos tempos, né? Porque o anticristo está apressando o governo, a coisa que há de acontecer, mas os dias estão passando muito rápido, meus irmãos. A semana está voando e daqui, quando chegar o reinado do anticristo, vai passar a ser 8 horas, não é mais 24 horas. Se você olhar, o dia não faz mais parte de 24 horas, só no que você fala, mas no dia a dia não passa mais, passa tão rápido, está tão abreviado o dia já está. E o reinado do anticristo vai ser assim, vai passar 8 horas ou 6 dias, mas vai ser muito rápido, por causa de tanta aflição, né? Então a palavra já diz, mas por amor dos eleitos, o Deus abrevia esses dias devido a isso, né? Então se alguém vos disser, ei, aqui o Cristo está ali ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, mais uma vez alertando sobre os falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Então é muito sério isso aqui para você ver, né? Se não tiver mesmo na doutrina, na palavra, no Espírito Santo, vai ser enganado. Por isso tem que dar entendimento à palavra, porque Deus fala conosco através da palavra. E nós falamos com o Senhor através das nossas orações. Então quando nós abrimos a palavra de Deus aqui, é o que Deus quer falar conosco, né? Que é o que está falando nesse dia de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim, né? Eis que eu vos tenho predito, eis que eu já tenho dito isso antes para vocês. Portanto, se vos disseres, eis ali, está no deserto, não saia. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então não acredite em qualquer coisa que estão falando aí, né? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Pois onde estiver um cadáver aí, se ajuntarão as águias. Ou em algumas traduções diz os abutres, né? Então onde tiver um morto, que você vê que tem um morto ali, se junta um monte ali para comer, né? Então é um sinal que Deus está mostrando de Jesus. Assim será a vinda do Senhor. Quando ele vier, todos vão ver, todos. Por isso que todo joelho vai se dobrar. Até aqueles que não creem, vai se dobrar, vai se transformar em bola de água. A bola do joelho vai se tornar em água e vai cair, vai se prostrar diante do Senhor. E todos verão a vinda do Filho do Homem com grande poder e glória. Mas felizes é aqueles que estão à espera do Pai. Aqueles que não foram antes, né? Porque muitos vai ser levado antes, como a palavra diz aqui, serão mortos. Mas alguns ficarão ali até o dia dessa grande vinda do Senhor. E esse aqui nós temos que aguardar. É a ressurreição que o Senhor já ressuscitou por nós e vai vir e vai ressuscitar aqueles que crê. Aqueles que dormem primeiro se levantarão primeiro. Então vai vir esse grande dia, mas não vai vir secreto. Pum, ninguém vai ver. Se você dormiu hoje, durma na presença do Senhor. Mas a palavra diz aqui que todos verão, assim como o relâmpago, assim como se junta uns abutres ali para comer uma carniça ali, todos vão ver. Ele comparou a essa parte, né? Então, é isso, meu irmão. A palavra é bem clara. Somente pede entendimento e glorifica o nome do Senhor, pois essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Esse é um estudo, né? Uma palavra que viemos aprender e saber que nós devemos cautelar de todo esse engano do mundo e somente se apegar na palavra do Senhor, pois ela é espírito e vida para aqueles que crê.
Amém? Que Deus abençoe a cada vida, a cada família, a cada um dos meus irmãos que faz parte do canal, aqueles que há de ouvir a mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Deus vos abençoe, meus irmãos. Continue orando firme, crendo que o nosso Senhor está próximo, que Ele é quem cuida de todos. Amém? Ele é quem te dá o entendimento, a sabedoria. Busca a sabedoria que vem do alto do céu, não a terrena, tá? E glorificado seja o nome do Senhor. Entregue a sua vida a Ele, se você não entregou. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, continue firme, persevere até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. Assim a palavra nos fala, e ela é pura e verdadeira. E feliz é aqueles que aguardam os mandamentos do Senhor e esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem na santa paz, meus irmãos.